Em um mundo repleto de incertezas, a Bíblia permanece como uma fonte inabalável de direção, paz e propósito. A obediência a Deus não é um fardo, mas um chamado amoroso para vivermos em plenitude e aliarmos ao seu plano perfeito. Estudar as Escrituras é mais do que uma prática, é o caminho para conhecermos a Deus, descobrir nosso propósito e experimentar uma transformação verdadeira. A vida dos grandes exemplos de fé, como Abraão, Moisés e Jesus, nos inspira a responder com obediência e confiança. Esse estudo é um convite para você crescer espiritualmente, fortalecer sua fé e trilhar o caminho de obediência. Abre seu coração e permita que a palavra de Deus transforme sua vida. A obediência é um tema central em toda a Bíblia. Desde Gênesis até o Apocalipse, vemos o chamado de Deus para que seu povo viva em obediência à sua vontade. Essa obediência não é apenas uma submissão a regras, mas um reflexo de um relacionamento vivo e amoroso com Deus. A palavra obediência deriva do latim obedire, que significa ouvir com atenção. Biblicamente, obediência envolve ouvir a voz de Deus com disposição de segui-la. Não é um ato mecânico, mas uma entrega voluntária e amorosa à vontade de Deus. No Antigo Testamento, a obediência é frequentemente apresentada como uma condição para as bênçãos da aliança entre Deus e Israel. Em Êxodo capítulo 19, 5, Deus diz: "Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos." Deus deu a lei a Israel para guiá-los à obediência. Passagens como Deuteronômio 5, 1 a 3, mostram que obedecer aos mandamentos era um sinal de amor e fidelidade a Deus. Temos exemplos de obediência. Noé, em Gênesis 6, 22, assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Noé obedeceu a Deus, mesmo em circunstâncias aparentemente irracionais, como construir uma arca sem nunca ter visto chuva. Em Josué 1, 7 a 8, Deus encoraja Josué a obedecer integralmente à lei de Moisés para alcançar sucesso em sua missão. No Novo Testamento, Jesus Cristo é o exemplo perfeito de obediência. Em João 6,38, ele declara: "Porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou." Sua obediência culmina na cruz, como vemos em Filipenses 2,8. "E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz." A obediência está intimamente ligada à fé em Cristo. Em Romanos 1,5, Paulo fala sobre a obediência que vem pela fé. Isso significa que, ao confiarmos em Jesus, somos capacitados a viver em obediência. Em João 14, 26, Jesus promete o Espírito Santo como auxiliador para lembrar os discípulos de tudo o que ele ensinou, capacitando-os a obedecer. A obediência reconhece Deus como Criador e Senhor de todas as coisas. Passagens como Isaías 45:9 afirmam que o homem não deve contender com seu Criador, mas submeter humildemente. Deus criou o ser humano como um livre-arbítrio, mas nos convida a escolher obedecê-lo. Em Deuteronômio 30, 19 a 20, Deus coloca diante do povo a escolha entre a vida e a morte, com a instrução de escolher a vida, obedecendo a sua voz. A obediência é um componente essencial da santificação. Em 1 Pedro 1, 14 a 16, Pedro chama os cristãos a serem santos em todas as áreas da vida, como filhos obedientes. Existem consequências da obediência. Proteção. Em Êxodo 14, 13 a 14, Deus protegeu Israel a obedecer às suas instruções no Mar Vermelho. Provisão. Malaquias 3:10, Deus promete abrir as janelas do céu para os que são fiéis nos dízimos e ofertas. Relacionamento com Deus. João 15:10, obedecer aos mandamentos resulta em permanência no amor de Cristo. E existem as consequências da desobediência. Perda de bênçãos,
Deuteronômio 28, de 15 a 68, a desobediência resulta em maldições. Separação de Deus, Isaías 59, 2, o pecado nos separa de Deus. Juízo, Apocalipse 20, de 12 a 15, no julgamento final, os desobedientes serão condenados. Como praticar a obediência diária? Ouvindo a palavra de Deus, meditando na Bíblia diariamente, submetendo-se ao Espírito Santo, permitindo que Ele nos guie nas nossas decisões, priorizando a vontade de Deus, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. A obediência, ela está em diversas áreas da vida, na família, obedecer a Deus na educação dos filhos, Efésios 6, de 1 a 4, no trabalho, ser um exemplo de integridade, Colossenses 3, 23 a 24, na igreja, submissão às autoridades espirituais, Hebreus 13, 17. Vivemos em um mundo que valoriza a independência e a autossuficiência, mas o cristão é chamado a uma contracultura de submissão a Deus. Existem promessas para os obedientes: paz, herança eterna. A obediência a Deus é a chave para um relacionamento íntimo com Ele. É uma resposta de amor, fé, submissão à sua autoridade. Através de exemplos bíblicos, vemos que a obediência traz bênçãos e glorifica a Deus. O desafio para o cristão moderno é permanecer obediente em meio a um mundo de distrações, confiando que Deus recompensa aqueles que andam em seus caminhos. A obediência humana é uma resposta ao caráter fiel de Deus. Assim como Ele cumpre suas promessas, espera-se que seus seguidores demonstrem fidelidade ao guardar seus mandamentos. Se esse estudo abençoou sua vida, inscreva-se no canal para mais conteúdos que edificam a fé e fortaleçam nossa caminhada com Deus. Compartilhe sua reflexão nos comentários, é sempre especial poder interagir com vocês e orar por suas vidas. Vamos crescer juntos na palavra. Obrigada por separar esse momento para estar conosco. É uma honra dividir a riqueza das Escrituras com você. Sua presença e apoio ajudam a espalhar a mensagem de Deus ainda mais longe. Que a graça e a paz do Senhor sejam abundantes na sua vida. Ótima semana e fiquem com Deus.